Irmãos, ainda continuando sobre o assunto que o pastor Cláudio trouxe aqui a respeito dessa semana de jejum, consagração, a respeito da nossa construção, das pessoas que estão envolvidas, né? E crendo que o Senhor vai nos dar essa resposta, houve uma sugestão de que durante essa semana possa ser separado um momento todos os dias aqui, ali no templo, para a gente estar orando lá dentro. Então, se você puder, vai ser disponibilizado o período das 6:30 da manhã, a partir das 6:30 da manhã até as 7:30. É um tempo para você vir em consagração, possivelmente dá tempo de você vir antes de ir para o seu trabalho, gastar um tempinho aqui. Amém? O que vocês acham disso? Amém? Pode ser? Então, se você puder, 6:30 da manhã, aqui pela porta da Rua Itapecerica, né? Aí a gente depois passa mais detalhes no nosso grupo do WhatsApp. Você deve estar lá, você recebe informações durante a semana, a gente vai falando. Então, às 6:30, né? Você já esteja aqui, estaremos consagrando. Amém? Essa semana, então, vamos separar esse tempo. Glória a Deus! Contamos com você. De segunda em diante estaremos juntos. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Vou chamar meu querido amigo, irmão Valdecir, para estar vindo à frente. Ele é o mensageiro do Senhor nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela bênção do Teu Santo Espírito que está entre nós. Que o Senhor nos ajude com Tua graça, estamos com ouvidos atentos para a Tua voz. Fala conosco, Pai, usa o Teu servo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. As nossas crianças de 1 a 6 anos vão ter reunião aqui no Ministério Infantil, e a partir a próxima idade, né, na sala, deixa eu ver aqui, 6, né? Na sala 6. Então, de 1 a 3 anos no Ministério Infantil e de 4 a 9 anos na sala 6. E é bom lembrar, né, é até engraçado, mas precisa lembrar que quando acabar o culto, os pais devem buscar as crianças, né? Elas não vão descer sozinhas para cá, é perigoso. Então, assim que acabar, vão buscar as suas crianças. Tá bom, amados? Amém, amados. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? É engraçado, né, isso que o pastor Jonas falou, porque eu, quando converso com a Lilian sempre fala, olha, tem que sempre lembrar os pais para buscarem os seus filhos lá na salinha. Eu lembrei de uma história do meu sogro, né, que nesse momento está lá no hospital com a minha sogra, né, já foi pedido aqui a oração no começo do culto. Ele conta que uma vez ele estava num culto e o culto estava tão avivado, tanto poder de Deus, que ele foi embora maravilhado. Aí chegou em casa, ligaram para ele e falou, você esqueceu teu filho aqui na igreja. Então, é comum às vezes o pai sair empolgado aqui da igreja e esquecer o filho lá no Ministério Infantil, né? Mas por favor, não faça isso, né? Uma criança, senão ele pode chorar e vai trazer problemas ali para o professor. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias ali no Antigo Testamento, no livro de Salmos. Estaremos lendo o Salmo 141. Amém? Salmo 141. Versículo 1 em diante. Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a Tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, e isto será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando os seus juízes forem lançados do alto de uma rocha,
eles ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos, e em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade, e que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Amém? Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por este culto, Pai, por tudo que o Senhor já realizou até aqui. Nós temos motivos para nos alegrar em Ti, para Te agradecer, porque o Senhor nos amou primeiro, quando o Senhor enviou Jesus e nos elegeu como filhos antes da fundação do mundo, Pai. Obrigado por esta grande bênção e agora, Pai, que esta palavra o Senhor possa revelar-se a nós por meio dela, para que possamos aprender um pouco mais e assim sairmos desse lugar edificados, Pai. Eu peço que nessa hora o Senhor leve cativo os nossos pensamentos até a Tua presença, Pai, que toda distração, todo sono, Pai, tudo aquilo que possa perturbar, Senhor, ó Deus, o poder da Tua palavra nesse momento seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, desde já entrego a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Amém. Meus irmãos, o meio que nós temos para nos conectar ao divino é a oração. E isso não apenas no cristianismo, mas em praticamente todas as outras crenças existentes, existe sempre alguma reza, alguma prece, algum ritual, alguma invocação, algumas palavras, mas é necessário orar, falar, proclamar. E apesar do significado principal da palavra oração estar associado a rezas e preces, ou seja, algo místico e espiritual, também podemos definir a oração fora desse contexto religioso, né? Oração também significa comunicar-se com o próximo. É o que eu estou fazendo aqui, eu estou me comunicando com vocês. É uma espécie de oração, é uma espécie de discurso. Quando alguém se comunica bem, quando alguém sabe se expressar bem, nós dizemos que essa pessoa tem uma boa oratória. Ou seja, a palavra oração, ela está derivada da comunicação, do poder que você pode ter de se comunicar ou não com alguém. Tem algumas pessoas que são muito boas no discurso, mas muito boas mesmo, conseguem vender gelo para esquimó, né? Principalmente vendedor, né? Vendedor tem esse dom, precisa ser uma pessoa boa de papo, né? E eu penso também que aquele que prega também tem que ter essa comunicação clara, límpida, para que a palavra de Deus chegue com clareza ao teu coração, né? Logo nós podemos traduzir de uma maneira singela que orar é falar, é conversar, se expressar, verbalizar aquilo que está na sua mente e no seu coração. Penso eu que todo ser humano sabe se comunicar. Para você namorar, você precisa se comunicar, senão você vai ficar um solteirão aí, uma solteirona. Você precisa se expressar, você precisa pôr para fora aquilo que você pensa. Para você conseguir um trabalho, você precisa passar por uma entrevista de emprego. E você precisa se sair bem nessa entrevista para que o seu futuro patrão o contrate. Se você for uma pessoa ruim de papo, uma pessoa que não sabe, muitas vezes, colocar em palavras aquilo que você está pensando, você tem uma enorme chance de fracasso. Então, é importante a gente saber se comunicar bem. E é engraçado que, hoje em dia, praticamente todas as barreiras da comunicação foram quebradas com as redes sociais. Hoje é possível, se eu pegar meu celular, WhatsApp, se eu tivesse um contato lá na Sibéria, eu conseguiria fazer uma chamada de vídeo agora e colocar essa pessoa para falar aqui comigo. Olha que coisa
impensável há uns anos atrás, né? A gente se comunicar com alguém que está ali do outro lado do planeta, em tempo real. Ou seja, não existem mais limites para a comunicação. E isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Porque junto com todas essas facilidades, veio também uma enxurrada de vídeos, principalmente pelo YouTube e TikTok, para ficar por aqui. E esses vídeos, eles têm o poder tanto de abençoar a sua vida, como de destruir a tua vida. Esses dias, ontem, eu estava conversando com a minha esposa, ela estava vendo uns vídeos com a minha filha, a menina, ela estava mostrando como fez a maior gelatina do mundo, e, né, um vídeo de criança. E eu falei, gente, assiste uns vídeos mais educativos, assiste uns vídeos que vão trazer mais conteúdo para vocês, né? Eu, como gosto de história, eu gosto de estudar a Bíblia, eu também gosto bastante de história, geografia, economia, então eu sempre vejo alguns vídeos e como se aprende com esses vídeos. Como você tem a chance de se enriquecer culturalmente através desse conteúdo disponível na internet. Inclusive aulas bíblicas, conteúdo edificante. Então, se você gasta muito tempo da sua vida com isso, faça isso pelo menos com algo que vai trazer edificação para você. Sai dos vídeos de pegadinha, dos vídeos que não dizem nada com nada, dos Felipes Neto da vida. Foge desse tipo de conteúdo, né? Procura algo que vai trazer edificação. Essa é a palavra certa. Edificação para a sua vida. Pois bem, da mesma maneira que a comunicação ela é a chave do sucesso para você se dar bem nessa vida, a comunicação é a chave do sucesso para você se dar bem com Deus. Porque a coisa que Deus mais deseja de todas é quando você fala com Ele. Quando você dedica um tempo para orar, para falar com Deus. A gente vê quando Deus criou o paraíso, e o momento, todo dia ali, por volta das 6 horas da tarde, tinha a oração vespertina de Adão, que Adão conversava cara a cara com Deus, que Adão tinha o seu momento de comunhão com o Pai. Ou seja, Deus criou e Deus desejou ter essa comunicação, e Ele deseja até hoje. O momento que você inclina o teu coração na direção de Deus, para que você possa verbalizar aquilo que está dentro de você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a nossa fé, ela começa a morrer quando você para de fazer isso. Quando você para de se comunicar com Deus. Quando você substitui essa comunhão por outras coisas fúteis. Quando você substitui Deus para fazer qualquer outra coisa que não te leve a Ele. Irmãos, a gente não tem desculpa, essa aqui é a grande verdade, porque a gente pode orar a Deus a todo instante, a todo momento. Não precisa ter necessariamente um local que você, não, eu só oro ali no meu quarto, na beira da minha cama. Se não for ali, eu não oro. Irmão, não faça isso. A gente pode orar a todo instante. A todo instante. A todo instante. Se você examinar as Sagradas Escrituras, nós encontramos inúmeras maneiras de oração nos locais mais inusitados possíveis, né? A gente vê a oração intercessória que Abraão fez em favor de Ló, seu sobrinho, quando este estava em Sodoma e Gomorra, e que Deus falou que ia destruir essa cidade, e então Abraão clama pela vida dos justos que habitavam nessa cidade, que na verdade era somente o seu sobrinho. Nós podemos também ver a oração aflitiva que os hebreus fizeram ali no Egito,
quando eles eram afligidos por Faraó e pelos egípcios. Nós podemos também observar a oração triunfante de Miriam, quando os hebreus cruzaram o Mar Vermelho e chegaram na outra margem salvos. E eles viram o mar se fechar e todos os seus inimigos foram engolidos pelo grande mar. E Miriam pegou um tamborim, saiu dançando e saiu adorando a Deus, uma oração triunfante. Nós podemos também observar a oração angustiante de Ana, que orava com lágrimas. Ela chorava, não saía som da voz dela, mas ela clamava no seu íntimo por um filho. Nós também podemos ver a oração extremamente serena de Salomão ao pedir sabedoria a Deus. Nós podemos ver a oração muda de Neemias, quando o rei o chamou na corte, e ele, sem saber o que pedir ao rei, nesse 3 passos que ele deu em direção ao rei, a Bíblia diz que ele orou, sem emitir palavras, mas ele orou para ter sabedoria para falar com o rei. Nós podemos também ver a oração desesperada de Jonas dentro da barriga do peixe. Olha quanto tipo de oração variada nos mais diferentes lugares. Então não dá para nós usarmos como desculpa, não tenho tempo para orar, eu não consigo me concentrar. Irmão, você pode orar antes de dormir, você pode orar trabalhando, você pode orar dirigindo, você pode orar caminhando, você pode a todo momento se aproximar do trono da graça de Deus. Ele está disponível. Essa oração, ela pode ser de pé, pode ser sentada, pode ser deitada, pode ser em alta voz, pode ser apenas em pensamento, pode ser pulando, pode ser se agitando, ou pode ser quietinho ali no seu canto, pode ser uma petição, ou seja, um pedido, pode ser um agradecimento, pode ser uma adoração, uma oração de adoração, pode ser uma oração de humilhação, não importa, mas se comunique com Deus, fale com o seu Pai, fale a Deus. Em via de regra, nós sempre devemos orar, manter esse canal de comunicação com Deus sempre aberto, mesmo porque não tem como a gente se esconder de Deus, né? Não tem, isso é maravilhoso, né? O Salmo 139 fala que se nós subirmos ao mais alto, Ele ali estará. Se eu descer no abismo, Ele também estará ali. Em qualquer lugar, Deus está ouvindo e vendo o que você está fazendo. Não tem como você se ocultar da presença de Deus. Não tem absolutamente nada que Ele não saiba a seu respeito. E muitas vezes você pensa consigo, Deus sabe que eu estou passando por necessidade. Com certeza Ele sabe. Mas Ele está esperando um posicionamento teu, clamando a Ele para tirá-lo dessa luta. E você emudece. O diabo te paralisa e você não faz nada. E você precisa clamar. Você precisa buscar socorro. O salmista, ele fala, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. E a pergunta que não quer calar, né? O quanto da tua vida você dedica à oração? O quanto de 24 horas que você tem, qual é o tempo que você gasta com oração? Ou melhor, né? Que você investe em oração, porque você não gasta, você está investindo. De 24 horas, quanto você gasta? 5 minutos? 1 minuto? Quando eu peço para minha filha orar, ela ora em 20 segundos. Eu falo, é a oração do faminto. Senhor, obrigado por esta comida, amém. Eu falo, Bia, pelo amor de Deus, filha, vamos orar melhor, aí precisa melhorar essa oração. Né? Irmãos, eu desejo nessa mensagem que eu vou trazer agora, do fundo do meu coração, te motivar a orar com mais frequência. Que o Espírito Santo, ele te
incendeie, que o teu coração saia daqui queimando com o desejo de você orar, buscar o Pai, buscar Deus, porque é maravilhoso estar na presença do Pai. Amém? Pois bem, vamos lá, Salmo 141, versículo 1, oração vespertina, né? Todo mundo sabe que vespertino é o crepúsculo, né? Aquele momento em que o sol está se pondo, tá? Versículo 1, Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Esse salmo é uma oração de Davi. E eu quero dizer, em primeiro lugar, que toda oração que nós fazemos, nós sempre devemos fazê-la em nome de Jesus. No nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Porque quando nós fazemos isso, nós fazemos confiando, preste muita atenção, nos méritos de Cristo. Nós fazemos essa súplica por causa de Jesus. Porque se nós fazermos em nosso nome, se nós queremos ser o centro, Deus não vai ouvir essa oração. Deus responde e ouve a nossa oração por causa de Jesus. Nós somos salvos por causa de Jesus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos por causa de Jesus. Porque quando Deus olha para a minha vida, quando Deus olha para a irmã Edna, quando Deus olha para o pastor César, Ele não vê a gente, Ele vê o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas. É por causa disso que nós somos aceitos na presença dEle. É por mérito exclusivo de Cristo. Deus aceita a nossa oração, não porque nós somos merecedores disso. Ele aceita por causa de Jesus. E é por causa disso que nós devemos orar em nome de Jesus. No nome que é sobre todo nome. E essa confiança, como eu disse, em hipótese alguma, ela deve estar em nós por achar que a gente é bom. Mas devido a Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem homem, não tem sacerdote, não tem santo, não tem outro que faça esse caminho, esse meio termo. É ligação direta entre você e Deus, em nome de Jesus. Jesus é o único mediador entre você e seu Pai Celeste. Nesse versículo que eu acabei de ler, Davi ele tem uma causa urgente para levar para o Senhor. Quantos de vocês têm causa urgente para levar para Deus? Eu tenho. Eu tenho certeza que todos nós temos alguma causa que, Senhor, em nome de Jesus, ouve minha oração, ouve meu clamor, Pai, por favor. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Todos, e a maioria das nossas causas são urgentes. A maioria das nossas causas, seja enfermidade, seja desemprego, seja financeiro, seja um casamento sendo destruído, seja um filho nas drogas, seja qual for a situação, ela é urgente, porque ninguém sofre mais do que você mesmo. A dor é tua, é você que está sofrendo. Então você tem que levar isso ao altar do Senhor, com urgência, fala: Deus, olha para o meu coração desesperado, é o que Davi faz. Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Apenas no versículo 1, o verbo clamar, apressar, inclinar, invocar, todos esses verbos expressam o desespero de Davi pelo socorro divino. Davi, ele é um exemplo para nós. Ele é um exemplo para nós. Nós devemos aprender com Davi. Tem muito a nos ensinar. Todos esses verbos mostram a necessidade da urgência da intervenção de Deus.
Davi sabe que ele não tem outro a quem recorrer. Não adianta ele recorrer a Baal, não adianta ele recorrer aos Balaíns, aos poste-ídolos, aos deuses dos filisteus, dos amorreus. Ele sabe que nenhum desse Deus pode resolver o problema dele. O único Deus que poderia resolver o problema de Davi era o seu Redentor, que é o mesmo Redentor meu e teu. O único que tem poder para te salvar, para responder a tua oração com poder. Só Ele é a sua fonte de auxílio. Homens não podem resolver seus problemas. Só Deus pode. Só Deus pode. E eu tenho uma boa notícia, Ele está vivo. Está sentado no trono, em breve voltará. Em breve voltará, aleluia. Versículo 2. Suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Que legal, Davi, ele conhecia a Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Esse salmo não mostra em que período Davi o escreveu. Se ele já era rei, se era na época que ele era um pastor de ovelhas, se ele já tinha consolidado Israel num todo, se ele já tinha conquistado Jerusalém, a gente não sabe em que momento da história Davi escreveu isso. Mas uma coisa é fato, ele já conhecia a Deus. Não há dúvidas quanto a isso. Portanto, Davi não tinha a menor dúvida de que Deus ouvia a sua oração. Você não vê em nenhum momento Davi vacilar com as palavras. São palavras de afirmação, são palavras de convicção. Ele sabia que Deus estava atento ao seu clamor. E me chama a atenção uma coisa, meus amados. Davi conhecia a história de Israel. Ele não caiu ali no trono de graça. Ele não foi levado ao trono à toa. Davi era um estudioso da história de Israel. E a gente percebe nesse versículo que eu acabei de ler, que ele faz uma alusão à história dos hebreus ali no deserto, durante a travessia do deserto, quando havia o tabernáculo no meio do povo de Deus. Eu creio que a maioria de vocês sabem, né? Principalmente os que estudam escola dominical, que fazem aqui todos os domingos, né? Quando os hebreus eles cruzaram o deserto rumo à terra prometida, eles foram separados pelas tribos. Quem era de Levi ia na frente, quem era de Judá ficava à direita, e assim por diante, todas as 12 tribos eram separadas. E no meio do arraial do povo, ficava o tabernáculo com a arca da aliança, simbolizando, mostrando profeticamente Deus no meio do seu povo. O tabernáculo simbolizava isso. E durante a jornada, de manhã cedo, fazia-se uma oração no tabernáculo, que todo mundo parava para orar junto com os sacerdotes. E à tarde, durante a oração vespertina, à tardinha ali por volta das 6 horas, fazia-se outra oração. Queimava o incenso sobre o altar, e enquanto fazia essa queima de incenso, o pessoal do lado de fora do tabernáculo erguia as mãos em oração. Olha que coisa linda, vocês conseguem visualizar no meio do deserto mais de 5 milhões de hebreus com as mãos levantadas, adorando a Deus. A gente vê isso no pai deles, que foi Abraão. Abraão orava com as mãos levantadas. Moisés orava com as mãos levantadas. Não que isso seja uma via de regra. Como eu falei, a gente pode orar com mão abaixada, não tem problema. Mas quando você levanta a mão, inclusive durante o louvor, você está mostrando uma atitude de adoração. Aí a tua oração, ela fica potencializada, porque você está orando e você está adorando simultaneamente. E nós sabemos que toda oração, ela tem que começar com adoração. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, você pode ver, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Jesus começa a oração
adorando, reconhecendo a grandeza e a soberania do Pai. Então, o levantar das mãos que Davi faz menção, que o erguer das minhas mãos seja como uma oferenda, seja como o meu corpo, um sacrifício vivo, queimando na tua presença, como esse incenso que suba até a ti como um aroma suave, que a minha vida, que o meu respirar, as minhas palavras, o Senhor se agrade, que o meu corpo seja um sacrifício no qual o Senhor se alegre com a minha vida. Que coisa linda, meus irmãos. Na palavra subir, né? Que suba a tua presença. Essa palavra subir, eu estava pesquisando ela no original, no hebraico, ela é bem mais abrangente do que no nosso pobre português. A palavra subir, ela tem uma abrangência de dizer que não apenas sobe, mas que permanece na presença. Ou seja, a oração, ela simplesmente ela não subiu, ela subiu e ficou ali diante de Deus. E Deus a está observando. E Deus está vendo a tua oração. Ou seja, Davi tinha certeza que o seu clamor não apenas subiria, mas ele iria permanecer diante de Deus, que seria estabelecido ali no altar do Senhor. E essa confiança fazia com que Davi sempre recorresse a Deus em todos os momentos da vida dele. Vale dizer que esse incenso queimado no tabernáculo, ele era feito exclusivamente para esse propósito. O incenso que era queimado tanto no tabernáculo como posteriormente no templo, ele não podia ser queimado em outro lugar. Ele era feito exclusivamente para ser queimado no altar do Senhor. Ele não tinha outra finalidade. Não podia queimar esse incenso em casa para dar um cheirinho, não podia queimar durante a caminhada para espantar pernilongo. Era para ser única e exclusivamente queimado como sinal de adoração na presença de Deus. Eu aprendo com isso que a santidade de Deus. O incenso era algo reservado, separado para Deus. A santidade, as nossas vidas são separadas para Deus. Deus te separou desse mundo para a honra e glória dele. Deus te lavou, te redimiu, aspergiu o sangue do Cordeiro e você muitas vezes vive ainda no chiqueiro. Posicione-se na presença de Deus como um servo valoroso. Saia do Egito e se posicione na presença de Deus. No Novo Testamento, quando Zacarias repetia esse mesmo ritual a qual eu mencionei de queimar o incenso no templo, né? Isso está ali no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 9. O texto diz que enquanto Zacarias estava ali queimando, a multidão ficava do lado de fora orando. Ou seja, passaram-se anos, séculos, desde o tabernáculo no deserto até o tempo do Novo Testamento, e permaneceu a mesma cultura. O mesmo, entre aspas, modus operandi permaneceu, porque Deus não muda. Deus não muda. E o livro do Apocalipse fala mais abertamente sobre essa questão do incenso, quando nós lemos em Apocalipse 5:8, dizendo assim: e quando ele, Jesus, pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? A oração dos santos. A tua oração, ela sobe e permanece na presença de Deus como um aroma agradável. E ele aceita por causa do mérito de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. A partir desse versículo, nós vemos o salmista reconhecendo a sua humanidade, olhando para si mesmo e falando: eu sou pó,
eu não sou nada diante de Deus. Eu não sou nada. A gente vê Davi reconhecendo a sua incapacidade de governar sua própria boca. Como pode um homem tão importante, o rei de Israel, um homem tão expressivo na história do judaísmo, e aqui nós vemos ele reconhecendo que ele era incapaz de governar a sua própria boca. E ele depende de Deus para ajudá-lo a governar suas palavras. Ele sabe que ele não pode confiar em si. Ele sabe o quanto ele é falho. E eu aprendo com isso uma atitude humilde, para mostrar que ninguém aqui é bom o suficiente, que nós não somos nada se não fosse Deus, que todos nós não somos nada, que se a gente piscar o olho, a gente já está fazendo fofoca. Se nós distrairmos um pouquinho, já estamos falando mal da vida alheia, já estamos maledizendo as pessoas, alguns até falam palavrões. A gente precisa vigiar a nossa boca, porque a nossa boca ela tem que ser santa, porque é da sua boca que sai a oração para Deus. Senhor, guarda a minha boca, para que eu não diga nada precipitadamente, sem aviso. Davi pede a Deus essa proteção, que Ele o proteja da tentação de falar algo errado, porque quando alguém te agride, quando alguém te xinga, a vontade instantânea carnal é pagar na mesma moeda, é xingar. Quando você toma uma fechada no trânsito, minha filha ri, mas ela sabe que eu não peco nesse ponto. Eu luto, eu falo, abençoado, né? Mas que dá uma vontade, né? Mas, Senhor, guarda minha boca de falar palavras torpes, guarda minha boca de amaldiçoar. Às vezes a gente não sabe, às vezes a pessoa está tendo um infarto dentro daquele carro, está levando correndo, né? E a gente está julgando, a gente não sabe, né? Se bem que eu creio que 99% é barberice mesmo, né? Mas não compete a mim julgar, né? Davi pede para Deus, Senhor, me proteja de mim mesmo, me proteja das minhas palavras. Esse assunto é tão importante que se você ler a carta de Tiago, o capítulo 3 é inteirinho dedicado à língua, a você guardar a tua língua, guardar as tuas palavras, desse pequeno membro que você tem entre os dentes, mas que é capaz de coisas terríveis. Amém? Versículo 4. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Irmãos, o coração, ele é o centro do homem. Em várias passagens bíblicas, quando a Bíblia se refere a coração, está se referindo à tua alma, que é o centro de quem você é, as suas emoções, o seu ser interior reside na tua alma. E aí quando você aceita Jesus, o teu espírito é regenerado pelo Espírito Santo e o espírito teu começa a querer governar o teu coração, para que o teu coração seja um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. É o cântico, né? Pelo menos diz assim, mas é uma verdade, né? O exterior, ou seja, isso que vocês estão vendo aqui, que eu vejo de vocês, o seu corpo, o físico, as suas palavras, isso é passível de manipulação. Às vezes a pessoa está destruída, mas você olha para a pessoa, você não fala, essa pessoa aí está surfando, mas você não sabe como a pessoa está por dentro, porque é muito fácil as pessoas enganarem os outros, porque a gente só vê o exterior, mas e o teu coração? É o coração que interessa para Deus,
Porque quando o teu coração está limpo, quando o teu coração está em paz, isso reflete no teu rosto. Formoseia o teu rosto, né? O teu corpo. Então, quando Davi, ele fala, não permitas que o meu coração se incline para o mal, porque o coração do homem tem uma tendência a fazer aquilo que é mal. O profeta Jeremias, ele diz, enganoso é o coração do homem. E Davi sabe disso. Então ele fala, Senhor, guarda o meu coração. Não permita que o meu coração se incline a fazer o mal. Olha a humildade de Davi, reconhecendo que se ele governasse por ele mesmo, ele ia enfiar o pé pelas mãos. Ele reconhece a dependência absoluta de tudo que ele faz de Deus. Davi clama a Deus para livrá-lo do mal, que o coração dele não fosse influenciado pelas atitudes alheias. Isso é vida no espírito. É você deixar Deus governar a tua vida. Você abre mão das suas próprias justiças e coloca tudo isso na mão de Deus e fala, Senhor, seja o meu advogado, seja meu juiz, governa a minha vida. E parar de querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Ah, fulano fez tal coisa para mim, ele vai pagar, ele vai ver. Eu vou dar o troco. Misericórdia. Diga como Davi, não permitas que o meu coração se incline para o mal. Não permitas. Davi compreendia que não podia confiar em suas próprias forças. Ele pede a Deus para que o seu coração fosse sustentado por ele. Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, 12, diz que aquele que está em pé vigie para que não caia. Davi, apesar de viver anos antes de Paulo escrever isso, ele já vivia isso. Olha que coisa maravilhosa que nós vemos em Davi. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Pedro, na sua soberba, fez exatamente o oposto de Davi, né? Porque ele estava tão autoconfiante, confiando em si mesmo, porque eu sou o Pedrão, porque eu sou o preferido de Jesus, ele se achava, né? E aí Jesus, Pedro, menos, não, eu não vou negar nunca o Senhor, nunca, né? Ontem nós estivemos ali em Lorena, né, o encontro da Sociavalio, e o pastor Éder Bilota, que foi o palestrante, ele pregou sobre quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Uma mensagem muito linda. E é claro, né, Pedro sempre tem que ser o protagonista, né? Jesus chegando ali com a toalha, com a bacia para lavar, e Pedro, não, meu pé você não vai lavar. Aí Jesus, Pedro, eu preciso lavar, Pedro. Tipo, menos, Pedro, seja igual aos outros, né? Porque se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro, não, então lava tudo, né? Aí você vê como Pedro, ele era o exemplo da autoconfiança, o exemplo da soberba. E o que aconteceu com Pedro? Na primeira chance, ele negou Jesus. Ele traiu aquele quem ele nunca... Isso nos ensina que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas sim fazer como Davi, reconhecer que somos falhos, que somos propensos a fazer o mal, e pedir, Senhor, tira de mim. Não deixa eu ser desse jeito. Eu tenho uma tendência a ser fofoqueiro. Senhor, ajuda-me a controlar minha língua. Senhor, eu tenho uma tendência de ser invejoso. Senhor, ajuda eu a controlar os meus olhos. Senhor, eu tenho uma tendência de ficar olhando as mulheres. Senhor, ajuda-me a desviar o olhar. Sabe, a gente precisa começar a pedir esse tipo de coisa para Deus, comportamental, para que nós possamos crescer na presença dEle. Às vezes a gente só fica preocupando em pedir coisas, bens, conquistas, vitórias, e nós não olhamos para nós mesmos. E Deus, Ele quer nos transformar de glória em glória. E esse texto é legal que ele faz um coro com a oração de Jesus do Pai Nosso, né, que eu já mencionei aqui, né?
quando Davi fala, não permitas que o meu coração se incline para o mal, né? Quando Jesus ele nos ensina a orar o Pai Nosso, ele fala, Senhor, livra-me do mal. Porque o mal ele está sempre presente. E nós devemos diariamente, a todo instante, Senhor, livra-me do mal. Não permita que o mal habite em mim e que eu faça mal a outras pessoas. Ajuda-me, Senhor. É demais essa posição de Davi. Davi escreveu no Salmo 51, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração contrito, Deus não o desprezará. Assim deve ser o nosso coração, não um coração arrogante, um coração soberbo, um coração altivo, mas um coração sempre de servo, humilde, disposto a aprender, a desenvolver os 3 corações, né, Pastor Cláudio? O coração de servo, o coração leal e o coração ensinável, né? Aí aprendi, tá vendo? Já posso me considerar discípulo do Pastor Cláudio. Eu sempre confundia aí. Os 3 corações, o coração é o centro, né? Davi, ele tem uma atitude admirável. Ele era rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim, ele não tem vergonha de se humilhar. Ele, sendo rei, sendo um homem importante, ele não tinha vergonha de se humilhar na presença de Deus. Se fosse para ele se ajoelhar diante de todos vocês, para Deus, ele fazia isso sem problema algum. Tem uma passagem que eu gosto muito, que quando Davi está trazendo a arca para Jerusalém, que ele finalmente recupera a arca dos filisteus, e diz que eles estavam conduzindo a arca, e a Bíblia mostra Davi dançando ao redor da arca, com todas as suas forças, a Bíblia diz. Davi dançava com todas as suas forças diante da arca, tamanha era a gratidão e a adoração dele diante de Deus. O que nós fazemos para adorar a Deus? Qual é a nossa atitude de humildade, de humilhação diante de Deus? Às vezes, quando alguns pregadores, ou no momento de oração, falam, vamos nos ajoelhar aqui para orar, e você só não ajoelha se você tem algum problema de saúde, se o teu joelho está ruim, caso contrário. Mas eu vejo, às vezes, tem pessoas que não estão perfeitas de saúde e não se ajoelha. Não que isso seja, como eu falei, isso não é regra para orar, mas é uma atitude de coração que você vai mostrar para Deus que você está se prostrando diante dEle. Uma atitude de reverência. A gente precisa se pôr no nosso lugar, saber que Ele é Deus e nós não somos nada. Quando fala no final desse versículo, né? Não inclines para o mal, mas não coma eu das suas iguarias. Por quê? Porque os ímpios fazem coisas ruins. Os ímpios têm atitudes desprezáveis. Só que se você ficar andando com índio, não com ímpio, o que vai acontecer? É que vai vir a seguir o que eu vou falar. O que vai acontecer? Você vai começar a se portar igual ímpio. Eu ia citar aquele ditado que diz que galinha que anda com morcego dorme de ponta cabeça, né? Por quê? Porque você acaba sendo influenciado pelas pessoas. E Davi, ele fala, Senhor, não permita que eu coma das iguarias dos ímpios, ou seja, que eu pratique as mesmas obras que esses caras perversos, mas que eu seja diferenciado, porque eu sou separado, eu sou santo. Não permita que eu me assente na mesma mesa que essas pessoas. E aqui não está se referindo a se alimentar propriamente dito, você sentar numa mesa para tomar refeição, mas sentar-se numa roda, como ele fala ali no Salmo 1, de escarnecedores, de pessoas que ficam praticando mal, falando da vida alheia, fazendo planos ruins. E é muito fácil você se contaminar
com esse tipo de pessoa. É interessante que anos depois, o jovem Daniel, ele tomou a mesma atitude de não se assentar na mesa do rei da Babilônia e comer dos seus manjares, né? Por quê? Porque o sentimento era o mesmo de Davi. Eu não quero me contaminar com essa gente. Eu não quero me contaminar. Porque eu sou santo, sou separado, sou ungido, sou servo de Deus. Amém? Versículo 5, vamos rapidinho que o tempo está acabando. Fira-me o justo e isto será um favor. Repreenda-me e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam iniquidade, praticam maldade, né? Apesar de estar no período da lei, Davi ele já vivia pela graça de Deus, porque ele conhecia Deus com tamanha intimidade, com tamanho amor, que ele sabia que Deus era amor, que era um Deus de justiça, evidente, um Deus que se precisasse disciplinar, ele disciplinaria, assim como Davi foi várias vezes disciplinado, mas ele sabia que era um Deus gracioso acima de tudo. Ele entendia o olhar gracioso de Deus para com ele. E isso incluía, olha a humildade de Davi mais uma vez, em reconhecer que às vezes Deus usava pessoas para repreender Davi. Como você teria, qual seria a atitude se o irmão falar, chega aqui, ó, trocar uma ideia, quero falar um negócio para você, olha, irmão, sua atitude não tem sido legal, viu? Você ter feito algumas atitudes aí, vigia, irmão, vigia. Qual que seria a sua atitude? Seria uma atitude de amém, irmão. Amém, amém. Eu vou estar orando a seu respeito. Amém, eu recebo. Ou então, quem é você para falar de mim? O que você está achando? Tira a trave do teu olho antes de falar de mim. Qual que seria a sua atitude? Davi, ele tinha esse coração disposto a ser disciplinado, a receber uma repreensão se ela viesse de Deus. Lindo, lindo. Fira-me o justo, e isto será um favor. Sabe quando aconteceu isso? Quando o profeta Natã chegou para repreender Davi por causa do adultério com Betsaba. Davi era rei. Davi poderia o quê? Mandar, pega esse camarada aqui, solitária, manda ele para solitária. Quem que ele está achando que é para falar comigo? Eu sou o rei. Mas qual foi a atitude de Davi? Pequei, reconheço o meu pecado e clama pela misericórdia de Deus. Ele aceita a repreensão do profeta. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, uma atitude de humildade. As pessoas muitas vezes elas não conseguem aceitar serem disciplinadas. Davi reconhecia que ele não era a última bolacha do pacote, que ele não era o único ungido em Israel, que Deus usava outras pessoas, que Deus falava com outras pessoas. Davi tinha essa humildade de saber que ele não era o único, que havia outros com quem Deus tinha comunhão. E quando isso acontecia, ele aceitava. E o texto também fala que um óleo precioso, ele é derramado em nossas cabeças. Fira-me o justo, isso será um favor. Repreenda-me, será como um óleo. Ou seja, quando nós somos disciplinados, quando nós somos exortados, quando recebemos conselhos, exortações diante de Deus, isso é como um óleo na nossa cabeça. É um bálsamo, porque traz cura, traz restauração. Irmão, em nome de Jesus, se você tem uma situação difícil, uma situação que você não está conseguindo dar conta, busque ajuda. Busque alguém que você possa conversar, que você possa se aconselhar, porque a partir do momento que você começa a verbalizar o seu problema, você já começa a ter vitória. Porque enquanto ele está calado, o diabo está sambando em cima. Mas quando você põe para fora confessando, a vitória está chegando, irmão.
Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. A correção do Senhor às vezes é dolorosa, mas devemos receber isso como algo bom da parte de Deus. Quem está limpo não deve se sujar novamente. Amém? Versículo 6. Quando seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Né? Aqui Davi já está falando de uma maneira profética. Eu já vou fazer coro com o versículo 7 para a gente encurtar um pouquinho. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Todo mundo aqui conhece a parábola do rico e do Lázaro? Que está ali em Lucas 12? Pois bem, essa parábola fala de um homem que estava ali no inferno. E ele olha, e ele vê que não tem mais salvação para ele, porque já era. Então isso vem de encontro com o que Davi fala, quando os seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras. O rico, certamente, ele ficou pensando, por que eu não ouvi aquela pessoa, aquele crente? Porque quando ele pregou para mim, eu não aceitei. Porque, nossa, eu devia ter aceitado, porque agora, olha onde que eu estou, não tem mais o que fazer. Porque foi lançado na sepultura. Os ímpios um dia eles vão reconhecer que eles tiveram a chance de serem salvos e não o aceitaram porque não quiseram, por causa da sua soberba, por causa da sua própria justiça. As pessoas dizem, eu não preciso de Deus porque eu sou uma pessoa boa, eu pago os meus impostos, eu não traio a minha mulher, eu crio bem meus filhos, eu não preciso de Deus. Sua própria justiça. Só que o padrão de Deus, a régua de Deus, ela é mais alta, porque Deus não olha apenas o exterior, Ele olha o teu coração, e Ele sabe que o teu coração é um coração corrupto, e você precisa aceitar Jesus para mudar essa situação, senão você vai ser lançado ali do alto de uma rocha, e aí você vai se lembrar das palavras que foram ditas ali atrás, arrependa-te, hoje é o dia de salvação. Amém? Finalizando, porque os últimos versículos, eles dizem respeito a tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Davi começa meio que repetir tudo isso, né? Mas o que eu aprendo através do Salmo 141? Que esse salmo demonstra a plena confiança de que Deus ouve a nossa oração e o nosso clamor e as nossas súplicas, porque o mérito não é meu. O mérito é de Jesus. Foi Ele que pagou o preço. E eu estou fazendo isso por meio de Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Você não chega ao Pai se não for através dEle. Haja como o escritor de Hebreus, que ele diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho. Essa palavra ousadia, ela já foi traduzida por intrepidez. Podemos também dizer que também é um sinônimo no original, audácia. Chega com audácia na presença de Deus. Mas não numa audácia de orgulho, de soberba, numa audácia de humildade, sabendo que você é filho, que você pode fazer isso, porque sobre você está o sangue do Cordeiro. Você só pode entrar no lugar se você for convidado. E você é bem-vindo na presença de Deus. Você pode atravessar o véu que separava. Você pode entrar no Santo dos Santos com coragem, com intrepidez, com ousadia e falar face a face com o Pai. Ponha-se de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus querido, Senhor, Tua palavra foi pregada, Pai, e eu peço que ela produza frutos de justiça, Pai. Que todos nós voltemos para as nossas casas com o coração queimando, Pai, tendo pleno desejo de orar,
saber que somos aceitos na tua presença, Pai, que o sangue de Jesus foi o preço pago para que pudéssemos estar diante de ti, Pai. Sabemos que o Senhor é um Pai amoroso, que anela por esse momento, que os seus filhos entram na tua presença. Pai, a tua palavra nos ensina que pai, que se o filho pedir um pedaço de pão, o pai vai dar uma cobra. Que pai faria isso? Ainda mais sendo ele Deus. É evidente que ele tem o melhor para nós. É evidente que ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a termos uma atitude de servo. Ensina-nos a nos posicionarmos nessa terra como embaixadores de Cristo, Pai. Abençoa os meus irmãos, Senhor, para que todos eles sejam encontrados diante de ti naquele dia glorioso, Pai. Eu oro em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Pastor Jonas. Glória a Deus, que nosso estilo de vida de oração seja renovado, você seja estimulado a fazer isso a partir de já, né? Se você já ora bastante, ore mais ainda. Certamente o Senhor está nos convocando para, como temos, né, durante todo esse semestre, falado sobre oração. O Senhor está fazendo algo entre nós, irmãos, amém? Creia nisso. Nós ainda queremos orar. Se tem alguém que está enfermo entre nós aqui e gostaria de receber unção com óleo, nós podemos orar por você. Tem alguém? Pode vir aqui à frente. A igreja pode toda ficar de pé para facilitar também a movimentação. Se tiver, pode ver que nós queremos orar por você. A palavra de Deus nos dá essa condição de estar orando para os enfermos e eles serão curados. Amém? Continue lembrando também, né, da irmã Doroti. Temos aqui o pastor Renato também. E, amém. Podem vir, os pastores vão nos ajudar aqui a ministrar. Outros que estão em casa, né, e que precisam do toque do Senhor sobre suas vidas. Vá orando, levante suas mãos para cá, vamos abençoar os servos, os queridos irmãos, em nome de Jesus. A igreja está orando. Talvez você esteja agora lembrando de alguém que está enfermo aí. Levanta a sua voz também por essa pessoa. Vai clamando, vamos orando. Pai, o Senhor tem todo o poder, Pai. Acabamos aqui de, mais uma vez, ver a Tua Palavra, e a Tua Palavra nos incentivando a ter esse clamor na Tua presença, porque nós sabemos que a nossa oração sobe até o Teu altar. E aqui estão os nossos irmãos que precisam de serem curados de alguma enfermidade, não só aqui, mas também outros que precisam do toque do Senhor. Voltamos a clamar pela vida da irmã Doroti também, que o Senhor a abençoe, Pai, renovando, usando a equipe médica ali naquele hospital, abençoando também o pastor Renato. Abençoa ele, Senhor, que ele seja restaurado completamente a sua saúde. Uma Helena, Pai, que todos aqueles que estão em tratamento médico, Pai amado, o Senhor é o dono da vida. O Senhor tem todo o poder, Pai. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, é que estamos aqui repreendendo toda a enfermidade. Porque na cruz o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, assim diz a Tua palavra. Então nós cremos nisso e abençoamos esses queridos irmãos que vêm ao altar porque creem, Senhor. Então, como igreja do Senhor, nós estamos aqui ministrando a cura do Senhor sobre eles, o Teu sangue derramado ali no Calvário por nós, para que haja vitória em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Então, que você tenha uma semana muito abençoada, frutífera na presença de Deus. E a partir de amanhã, então, às 6:30 da manhã, se você puder, vem aqui para estar orando, segunda, terça, quarta, e assim vai ser toda a semana, tá bom? E gastando tempo ali no templo. Lembre que o templo está em obra, né? Você não espera que vai chegar lá e vai encontrar um negócio tudo limpinho, né? Mas é um canteiro de obras. Nós vamos pôr o pé ali. Vai dar para lembrar, né, pastor? Na época que a gente andava no meio lá do terreno vazio e nós vimos um milagre acontecendo e hoje se tornou uma construção. Então, se você puder, a partir de amanhã, 6:30 da manhã, e à noite, quarta-feira, temos nosso culto de oração também. Amém?
Muito obrigado, Senhor, pela tua doce presença entre nós. Louvado seja o teu nome, engrandecido por tudo que nos permitiu viver juntos como família de Deus aqui, por cada louvor elevado ao Senhor, pela celebração que fizemos a ti, o nosso Deus, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam conosco hoje e eternamente. Amém. Deus te abençoe.